Quero dar boas notícias aqui para vocês. Hoje, dia 2 de abril, eu estou aqui no Instituto Conexão Sistêmica. Estou falando simultaneamente no meu Instagram, Oswaldo Santucci, e também no Instagram do Instituto Conexão Sistêmica, para anunciar para vocês algumas coisinhas desse período agora que a gente entra todo ano, de abril a novembro, que a gente sempre inicia a comemoração de mais um ano do Instituto, e a gente fica esse período todo trazendo algumas novidades, alguns modelos que a gente já fez também nos últimos anos, mas sempre procurando trazer, essa é uma preocupação que a gente tem, de sempre quando vai falar de um assunto, mesmo que ele seja um assunto que a gente já falou outras vezes, a gente busca trazer algo que complementa, algo da nossa experiência do ano anterior, algo que possa acrescentar, algo que possa trazer cada vez mais direcionamento para o que é fundamental no trabalho sistêmico. Então, esse programa que a gente vai iniciar agora em abril, que vai ser uma caminhada, uma jornada da orientação sistêmica continuada. Cada mês nós vamos ter 2 encontros, eles são quinzenais, a exceção do mês de abril, que a gente vai começar dia 15, vai fazer 2 semanas seguidas, depois maio, junho, julho, até agosto. Vão ser 10 encontros, aquele modelo pelo Zoom à noite, né, às 19h30. A gente fica 2 horas e um pouquinho. Tem um tema, o tema a gente explora, o tema com a profundidade e a busca de postura e atitude, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, que a gente considera a estruturação do trabalho sistêmico, né, nas diversas formas, nos diversos ambientes que a gente faz, um atendimento individual nos grupos, constelação usando essa ou aquela escola, modelos que às vezes as pessoas desenvolvem, enfim, algo que é o chão desse trabalho todo. Mas o que eu quero dizer é que esse programa da orientação sistêmica continuada, que vão ter esses encontros, eles estão tanto no Instagram do Oswaldo, Instagram da Conexão, e se vocês quiserem não localizarem, quiserem saber mais, manda uma mensagem aqui pra gente no direct ou direto no WhatsApp do suporte aqui do Instituto, que é o meu, eu sempre passo pro meu WhatsApp para eu depois poder acompanhar o que precisa ser feito, que é o 11 982 02 40 87. E eu também vou colocar o telefone escrito lá ao lado desse vídeo, no vídeo dessa live. E a gente vai falar de temas importantíssimos, temas que também trazem toda a experiência da gente no desenvolvimento, estudando diferentes escolas, trazendo a visão de corpoterapia, de traumaterapia, o que a gente vem fazendo aqui no Instituto desde 2008, né? Lógico que à medida que a gente também vai estudando, vai trazendo novidades, a gente vai ampliando as possibilidades, né? Aqui a gente, através do trabalho da Gláucia, né? Ela montou uma estrutura chamada Nexo Renascer Sistêmico, é um método, é um curso que ela vem trabalhando com isso nos últimos anos, muitos anos, nos atendimentos dela, trazendo a visão do trauma junto com a visão do olhar das questões também transgeracionais, e a partir de 2021 ela resolveu que ia ensinar esse método passo a passo, é bem interessante. E toda essa experiência 2021, 22, 23, 24 e a montagem para 2025 também trouxe para a gente a necessidade de outros estudos, e também a cada turma a gente vai ampliando
a necessidade de buscar, de entender outros aspectos, e a própria experiência do atendimento dos grupos, né? O curso ele é muito vivencial, né, também, como tudo que a gente tem feito, como vai ser esse programa da orientação. Tem uma parte que é bastante importante para quem faz, porque além de aprender, você também passa, sente, entende o que você vai fazer depois, eventualmente, se você for utilizar isso no teu trabalho e tal. Mas, então eu reitero aqui que a gente entra nessa fase aqui no Instituto, que todos os anos deixa a gente bastante felizes. São uma boa parte do ano em que a gente fica, os 7 meses que a gente fica trazendo eventos, workshops, falando dos cursos e essas vivências que a gente tem feito, né? E vai começar agora como essa da orientação sistêmica continuada porque a gente vai fazer isso mês a mês. Então, toda estruturada, com data, com os temas, né? Bem tranquilo de acompanhar. E também, junto com isso, a gente tem feito constelações de grupo online, vamos fazer alguns workshops de sábado, presenciais também aqui no Instituto. Então, vamos acompanhando, tem bastante coisa legal que a gente já preparou e tá, lógico, vai passando aos poucos. Tem também uma coisa que eu estou super feliz, esse mês, até o final do mês, a gente vai soltar um programa junto com a Christine Essen, trazendo toda a base, toda a teoria do trabalho das constelações, toda a formação dele, lugares por onde o Hellinger também andou, alguns outros pensadores, e para acrescentar para a gente ampliar a nossa visão. E eu queria aproveitar, porque eu tenho recebido já desde fevereiro aqui no Instituto, muitas pessoas, inclusive coisas que já são anseios e perguntas já de outros anos, né? A história de que alguém está lá fazendo um trabalho, participa de uma dinâmica, participa de um curso, participa de uma vivência, aí algumas pessoas sentem que deu o curso, a pessoa pegou o curso, copiou o curso, e aí sempre fica uma conversa direcionada aqui para a gente no Instituto, e é difícil porque a gente não sabe exatamente, não tem como, é um convite difícil para a gente, a não ser falando sobre princípios, bases do trabalho que eu estava falando agora há pouco. O trabalho sistêmico, ele o chão desse trabalho, ele é um trabalho que busca que quem o faça tenha uma postura e tenha atitudes que estejam de acordo com aquilo que a pessoa aprendeu, é o que se espera, né? E aí já vem um dos princípios sistêmicos, que é o tomar, né? É o equilíbrio de troca, que a pessoa tenha conseguido tomar, receber aquilo que ela aprendeu. E a hora que ela vai passar, a forma como ela passa, mostra outras dinâmicas. E aí, cada caso que acontece, que as pessoas comentam, ele tem raízes muito parecidas com essa que eu vou falar, mas não dá para dizer que tudo é exatamente aquilo. Tem que olhar um caso a caso. Também a pessoa que se sente ferida com o que acontece, porque está sendo copiada, porque não está sendo reconhecida naquilo que fez. Às vezes eu vejo, a pessoa mostra, é uma cópia exatamente igual, com os mesmos temas. Ok, eu não tenho esse papel, nem quero ter, de ficar dizendo quem está certo e quem está errado. A gente recebe, acontece também coisas aqui no Instituto, e a gente vai caminhando, vai tomando os nossos caminhos. E o importante, eu sempre lembro e comento com vocês, que em outras situações de coisas que foram acontecendo nesses anos todos, né? O Instituto tem quase 20 anos, né?
sua existência. E a gente já tinha começado antes, né, com o primeiro treinamento que a gente fez, a conexão ainda nem existia, assim como fisicamente e realmente, né? Existia dentro do nosso coração, da nossa cabeça. E sempre a gente conversava com a doutora Úrsula, né? E contando o que estava acontecendo um pouco, tentando entender dentro dessa visão que às vezes pode estar por trás, porque é interessante a gente entender isso. Tudo que é feito, que acontece, ele tem uma razão, ele está certo naquilo que ele está acontecendo. Mesmo que aquilo nos fira, nos ofenda de alguma maneira, a postura e a atitude do outro, ela está certa dentro daquilo que é a realidade da pessoa, né? Então, se a gente consegue entender, olhando além, o que tá em volta, o contexto e as possíveis dinâmicas sistêmicas, isso traz para a gente outro tipo de possibilidade de compreensão, outra perspectiva, e a gente vai fazer essa mistura dentro da gente, naquilo que é possível a gente fazer e fazer o movimento que a gente acha que tem que fazer, mas é uma coisa individual, é uma coisa que o que a gente pode colaborar sempre é trazendo essa visão do que é, da perspectiva, da abordagem sistêmica que está, como eu disse, é o chão do trabalho de constelação e de todas as coisas que a gente faz. Mas eu sempre lembro da Úrsula, como eu ia dizendo, que ela, em alguns assuntos diferentes desse, em outras situações difíceis, ela sempre comentava assim, sabe, Oswaldo, a gente tem que pensar duas coisas. Se as coisas estão muito difíceis, a gente tem que aprender a soltar. Tá? Então, às vezes está tentando fazer um tipo de parceria, as coisas começam a ficar meio assim, a gente tem que aprender sabe, como ela... Estou aqui imitando como ela fazia, é abrir, a dizer um sim àquele não que está vindo e a gente está tentando não aceitar. E em outras situações, ela sempre falava, respira e responde trabalhando. Responde fazendo o teu trabalho, tua verdade, né? Era sempre o que ela, quando eu comentava essas coisas que aconteciam, ou com a gente, ou alguma pessoa que tinha comentado alguma coisa, no fundo, essas são as duas grandes visões que ela, como resposta que ela nos dava, né? Que sempre foi muito interessante para a gente seguir até chegar a um ponto em que a gente entendeu e cunhou isso, né? Como eu me lembro que foi dentro do primeiro evento internacional que a gente fez, um congresso na educação sistêmica. A gente já tinha feito um com as constelações lá foi até em Atibaia, me lembro, um hotel grande lá, foi bem legal, a gente trouxe todos os professores, mas dessa vez foi no final do nosso grande treinamento que a gente fez sobre educação sistêmica, pedagogia e educação, que que a gente cunhou como esse desenvolvimento, grande desenvolvimento de posturas e atitudes sistêmicas. Esse era o grande ponto que a gente tinha entendido que era fundamental para a gente se ancorar, né, na nossa sensação, no nosso movimento. Então, o que eu posso trazer sobre essa questão das cópias, da não autoria dada para as coisas, quem faz o movimento, aquilo está certo para ele, tem a ver com a dinâmica dele. Eu me recordo que nós fizemos, uma vez, estávamos conversando com o Jan Jakob Stam, e ele desenvolveu um tipo de dinâmica sistêmica que até está no livro Toques na Alma, eu transcrevi de uma outra maneira e dei essa autoria. Aliás, a autoria é o que a gente faz, que a gente mais faz aqui no Instituto, por uma questão do que a gente acha que é certo, que eu acho que é o que tem que fazer, né? Lógico que o princípio por trás disso é a gente tomar. Se a gente não toma, a gente não consegue dar. Ok? Ou em outras, uma camadinha mais embaixo, a gente dá aquilo que a gente tomou. Isso tem uma sutileza nessa questão. A gente tem falado disso. Hoje é um dia à noite que eu vou fazer o segundo encontro
dos diálogos sistêmicos com essa temática. E a história da troca. Né? Mas o que a gente tem que pensar, como aquilo nos afeta e como esse conflito interno pode ser resolvido com a gente, que atitude a gente pode tomar. E muitas vezes o que a gente precisa é ter um outro tipo de compreensão, porque esses problemas eles estão em lugares diferentes do que a gente pode entender como uma parte que olha para o sim, olha para a solução. Muitas vezes esses acontecimentos levam a gente para um não na direção da vida, não na direção de tomar. E por falar nisso, é a história que muitas pessoas falam, tem que honrar o pai e a mãe, tem que tomar o pai e a mãe, a vida. Tudo é muito interessante, são frases interessantes, são dinâmicas importantíssimas, mas elas têm sutilezas para cada um. Tem gente que consegue fazer de um jeito, tem outras que conseguem fazer de outra forma, tem gente que fala, mas não sente. Então tudo isso, cada um está certo naquilo que está vivendo, né? Então, as duas coisas que eu acho que são importantes nessa hora e que são as coisas que eu mais comento, a primeira é o equilíbrio da troca, numa forma mais sutil. A pessoa que vai promover o curso, a dinâmica, o workshop, sei lá, as várias coisas que acontecem, e que ela está fazendo tipo uma cópia e não está dando autoria, algo que mexeu com a outra pessoa, quer dizer, cria uma dinâmica que tem lá um emaranhado em algum dos aspectos sistêmicos. A primeira coisa que tem, qualquer pessoa, ela vai dar aquilo que ela realmente tomou. Não tem uma frase que muitas pessoas falam isso, a gente só leva o cliente onde a gente foi. Eu entendo isso, né? Eu acho que a gente leva as pessoas naquilo que a gente tomou de verdade, naquilo que a gente pegou, tomou internamente, né? Nesse caminho no trabalho sistêmico do desenvolvimento de postura e de atitudes. Então, o que eu sempre digo é isso. Primeiro movimento, tá certo. A nossa sensação de indignação, qualquer nome que a gente queira dar para o que está acontecendo, também está certo, também tem a nossa razão. O negócio é não deixar isso virar uma coisa conflituosa, porque dentro desse conflito a gente acaba se conectando com o sistema do outro, né? Então, de alguma maneira, a gente tem que conseguir sair do fato, o que eu estou tomando dessa experiência, se sou eu o copiado, né? E tenho que me resolver com essa minha sensação, né? Para que isso não fique reverberando dentro de mim, porque isso traz um ocupar da nossa presença, né? Eu sempre tenho trazido uma imagem interna como se fosse um HD, né, da nossa atenção. Isso fica lá ocupando um espaço que não tem sentido, mas complica a nossa performance, não no sentido do que vai fazer, no sentido da saúde interna, né? Então a gente tem que se entender com aquilo que a gente está sentindo. Estou falando do ponto de vista do copiado. Quando a gente olha para quem fez qualquer movimento desse que mexeu com a gente, o que a gente pode levar de experiência é uma coisa individual que a gente vai ter que descobrir. O que a gente leva dessas situações é uma experiência. Experiência do que está vivendo. Essa palavra hoje tem enormes sentidos. Estou dizendo, eu vivo alguma coisa, eu vou levar alguma coisa dessa vivência para a minha vida, né? Isso é uma das formas em que a palavra experiência se encaixa. E o que eu penso, por exemplo, uma coisa individual e que é um pensamento atual meu que pode mudar amanhã com relação a isso. Só para dizer que cada um tem que achar o seu caminho. O que eu penso é assim, o que eu, quando vou fazer alguma coisa, quando ouço alguém trazendo alguma proposta,
eu paro para sentir se aquilo encaixa comigo num movimento de expansão de alegria dentro de mim. Se não acontece isso, eu prefiro parar e repensar no movimento de fazer cursos assim ou não. Porque o que eu tenho assim como background desse movimento? Se a pessoa fez esse movimento de copiar, ou de não dar autoria, ou de esconder, ou de fazer uma coisa muito estranha, assim, que a gente pode dar qualquer nome, mas enfim, o movimento da pessoa, o que ela pode estar convidando a gente aprender lá o que ela vai ensinar e junto aprender, se emaranhar com uma possibilidade, uma possibilidade de esse movimento da pessoa ter dois ramos, né? Uma possibilidade que vem de dois lugares. Uma é uma dificuldade de tomar as coisas que vem do sistema do nosso pai, porque é o caminho da vida, né? Então a pessoa convida a gente para se emaranhar por caminhos de coisas que ela não conseguiu tomar. Muito sutil isso. E uma outra coisa que é menos sutil é se emaranhar na dinâmica de vítima e perpetrador. Essas são dinâmicas que tem em quase todos os sistemas, e às vezes a pessoa está fazendo o movimento de fazer o curso, de dar o curso, é um movimento que tem a ver com essa história da pessoa, né? Então, como é que a gente resolve isso? Na minha opinião modesta, ao me deparar com o curso, eu senti se aquilo para mim tem uma sensação de expansão, que eu vou aprender algo, ou não. E aí eu faço o meu movimento, não pergunto para uma outra pessoa o que ela acha, não dou, porque quando a gente pergunta e fica falando sobre isso, vai reverberando uma energia ruim, de crítica, de julgamento, que isso sempre é muito negativo, né? Então, eu acho que uma boa postura é a gente entender que tudo isso está certo, antes da crítica, o movimento está certo, e a minha atitude vai na direção de eu quero participar disso ou não. E como é que é o quero participar? Que eu estou falando é da sensação. Tá? Para mim, pensar, sentir muito é a mesma coisa, né? O que eu não devo fazer é deixar, se alguma coisa fica na minha mente ocupando na minha imagem aqui, o tal do HD, eu paro e vou me resolver buscando um trabalho pessoal, sem ser a história que está acontecendo, por que tal coisa está me pegando. Porque pode ser que o meu convite também seja olhar para uma dinâmica, por exemplo, nessa que eu estou falando de vítima e algoz, porque eu tenho que olhar para alguma coisa no meu sistema. E isso eu falo com muita tranquilidade. No meu curso, eu continuo estudando, mas tenho grandes lembranças de tudo que eu aprendi. Eu me lembro uma época que eu tinha uma dificuldade de entender o lado direito. Até hoje eu acho engraçado quando estou dando os cursos e acontece isso. Eu me lembro dessa minha passagem. Aí um dia, depois que, sei lá quantas vezes eu fiz pergunta para a professora, que foi a Christine Essen, e aí ela me chamou no intervalo e falou: olha, você já me perguntou isso algumas vezes, não me lembro quantas vezes ela falou, eram várias vezes. Ela falou: é óbvio que você já entendeu isso aqui, né? Mas eu te convido a fazer olhar lá com alguma pessoa, que não está dizendo eu vou fazer para você. Te convido a você olhar internamente se você não quer olhar para isso. Essa coisa de lado, tal, direito e esquerdo, tem a ver com um lugar, né? Com pertencimento, né? Pensando nas raízes dos princípios das relações, que Hellinger chama das ordens do amor. E então, se isso tem a ver com lugar, se tem a ver com pertencimento, muitas vezes isso também traz nesse bojo o desequilíbrio de troca. E foi o que eu fiz. Fiz fazer um trabalho pessoal para entender como é que estava sendo o meu lugar, como é que ele era na minha família original, como é que estava agora. Isso trouxe para mim uma liberdade, porque senão a gente fica ouvindo e não consegue aprender o que está fazendo, não consegue participar. E se essa é uma, vamos dar nesse exemplo que eu estou dando aqui, essa é uma questão. Se a pessoa que está dando a aula, na verdade, ela também tivesse
com problemas do movimento dela, estivesse trazendo uma vontade de pertencer, uma vontade de achar o lugar, eu ia me emaranhar e parte da minha atenção ia estar ligada numa coisa onde nós dois nos encontraríamos na mesma dor. Então, o que vale no final das contas, para não virar um negócio muito filosófico, eu acho que facilita a gente pensar. Basicamente, ao trabalhar com isso, ao receber a técnica, ao ir aprender num curso, o que vai mais ancorar a gente, além do aprendizado teórico, e além espera-se que tenha vivências, onde todo mundo possa participar, é desenvolver, através dessas duas, experiência do conhecimento e experiência prática, desenvolver postura e atitude, porque isso é o que vai levar a gente a ter uma vida melhor se a gente não for fazer todas essas, fazer os cursos, essas dinâmicas, workshops para a gente, e principalmente se a gente vai atender pessoas, lidar com o outro, né? Então não é fazer o nosso trabalho pessoal para a gente poder levar as pessoas aonde a gente foi. Não é só isso que eu quero dizer. É também numa outra perspectiva, não vou dizer maior ou menor, eu acho que é um aprofundamento, mas enfim, uma outra perspectiva, de uma outra forma de olhar, para a gente não levar o cliente e os alunos para os nossos problemas sistêmicos. Então, é bom a gente olhar, mesmo quando vai fazer um movimento, o que eu estou fazendo. E sempre o convite que eu acho que é legal é sentir. Isso me leva para uma sensação de expansão, como a Úrsula nos ensinava com as duas palavras, para um sim, né? O sim da vida, o sim de olhar, respirar, a gente sentir uma abertura. A osso tem uma coisa que diz não, que segura, que dificulta a respiração, que trava a musculatura. A gente tem que aprender a lidar com essas informações que, no fundo, é quando a gente vai fazer os cursos de sintoma, ou quando faz aqui, é sempre a mensagem, né? Então, qual é a mensagem do sintoma? Qual é a mensagem que o meu corpo está dando na hora que eu penso nesse movimento e ponho a minha sensação junto? É assim ou é assim? Se é assim, para e vai olhar para isso, o que pode estar acontecendo por trás em você. O que a outra pessoa está fazendo, se está fazendo de um jeito A, B ou C, que eu acho bacana, não acho bacana, é a pessoa que vai resolver. O importante para a gente é não se emaranhar nessa questão, porque senão você se emaranha com algo que você não tem ideia. Uma coisa é eu resolver as minhas questões, do meu sistema, estou mostrando aqui para trás o meu sistema. Outra é eu estar emaranhado com uma coisa que eu não tenho a menor ideia. E isso é o que acontece em qualquer relação. Aprendi isso na prática, com algumas pessoas que ficaram na minha mente, nessa jornada grande que eu tenho, né, de estudar, trabalhar. Eu lembro da Marianne Frank, por exemplo, que me falou coisas a respeito. E aqui num dos eventos do Hellinger aqui no Brasil, já quando ele veio, um dos últimos que ele fez aqui, grande, pelo menos um dos últimos que eu participei, a gente levou uns livros lá do Instituto, né, para vender, e eu acabei entendendo uma outra coisa. Qualquer movimento que a gente faz na direção do outro, a gente inicia na relação um equilíbrio de troca. E o equilíbrio de troca não é simplesmente você dá um pouquinho mais, eu dou um pouquinho mais. Isso é uma forma, mas não é. Isso é muito é um pensamento que está puxando uma coisa de algo que tem vários outros pontos a serem puxados. E, na verdade, a hora que a gente estabelece essa relação, a gente cria um certo vínculo, né? Um vínculo que precisa ser cuidado.
Então, como a gente não tem como cuidar do que está acontecendo na cabeça do outro, a gente tem que cuidar do que acontece com a gente. Por isso, vou repetir, como dizia o meu sobrinho, repetir de novo, essa questão de olhar para aquilo que você sente quando tem esse convite de fazer alguma atividade, de alguém indicar alguém, alguém falar de qualquer coisa, um projeto e tal, que você pode ou não participar. Quer dizer, tem coisas na vida que a gente não tem como não fazer, mas ao invés de ficar, sei lá, além de pensar no preço, nas coisas todas, a possibilidade, também convidar o corpo a dizer alguma coisa, a nossa parte mais profunda, a nossa essência, aqui copiando a palavra que a Glaucia usa bastante no curso e que a gente ouve também bastante do Siegfried Essen, nesses últimos anos que ele teve aqui com a gente. Ouviu dele e ouve sempre, ele sempre está falando disso em todo o trabalho mais atual dele. E do ponto de vista de quem se sente X, por conta de que a pessoa fez o curso, copiou, fez o workshop, está fazendo igual, as mesmas palavras, blá, 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 para ver qual é o sentimento, não deixe esse conflito ficar dentro de você, e a minha modesta contribuição vai olhar para isso. Procura um colega, procura alguém de confiança, um profissional de confiança que você possa, enfim, que você conheça, olhe e veja além, como diz a Glaucia. E você vai descobrir que essa coisa que pega, que está te chamando, são assuntos de conflitos que, na verdade, dentro do nosso sistema, são coisas não resolvidas, são problemas que não foram resolvidos. Então, é quase, se aquilo está te incomodando, claro, eu consigo entender que incomoda mesmo, vai olhar antes de fazer qualquer coisa, olhar como é que isso se autorregula primeiro antes de você, antes de ir na atitude através da ativação que isso dá, porque isso ativa, a gente fica, né, querendo fazer alguma coisa. E esse próprio movimento mais forte ou mais fraco, ele tem a ver com algumas dinâmicas, várias delas. Uma que eu estou destacando, só uma possibilidade é a mais profunda, eu acho, que é o vítima, a dinâmica de vítima e perpetrador. E se na sua vida você está com dificuldade do direcionamento, normalmente a pessoa que faz isso, ela tem questões relacionadas ao pai, ao sistema do pai. E isso pode enganchar ou não você mais. Como é que você resolve isso? Não tem outra forma. Quer dizer, deve ter um monte de forma. A única que eu posso contribuir é sinta, perceba como você fica quando você pensa em fazer um movimento. E deixe-se surpreender por essa informação, acrescentar as nossas velhas minhocas da cabeça. Maravilha, acabei falando demais, não era essa a minha intenção, mas foi bom. Mas eu não quero que vocês esqueçam do principal, que agora a gente começa aqui nosso período de abertura de novos cursos, workshops. A gente está trazendo uma possibilidade assim de fazer também aqui no Instituto. A gente já fez até no hotel agora esse ano uma tarde aí com a Glaucia falando do novo livro dela, que é a Mochila Transgeracional, que todos temos, foi bem bacana. Mas a gente vai fazer pequenos eventos aqui também no Instituto. E aí vocês, por favor, acompanhem tanto aqui no meu Instagram, quanto no Instagram da Conexão. Mas mais do que isso, a gente dentro do nosso contato, por WhatsApp ou por e-mail, a gente tem mandado coisas, conteúdos, e aí junto tem os convites das coisas que a gente vai fazer, tá? Quem quiser participar, manda uma mensagem pra gente. Vou responder para você, Emília, que eu consegui ver aqui. Tô com meu óculos de enxergar de pertinho, consegui ver. Vou mandar para você
o link do livro da Gláucia. E quem quiser ir recebendo as coisas da gente, acompanhar, ou manda uma mensagem aqui pelo direct, com um e-mail ou WhatsApp, a gente vai mandando. Sempre é um mix, né? Entre vídeos que a gente fez, conteúdos que a gente tem e também as coisas que a gente vai fazendo, os cursos, os workshops. Eu que agradeço, Emília, e a todos vocês que estiveram aqui com a gente e que vão assistir o vídeo depois. E fica sempre aberto. Eu tenho feito, eu parei um pouco esse mês e meio aqui de março inteiro e um pedacinho de fevereiro, em função de eu não ter estado aqui às segundas de manhã. Mas eu normalmente toda segunda faço um café aqui em Conexão, a gente bate um papo. Continuem mandando as coisas, as perguntas, as dúvidas ou esses comentários. O que eu faço? Porque eu estou sentindo assim. Deixa eu só copiar aqui uma coisa do telefone da Emília. Tá. E o que eu sempre vou fazer é responder pensando em qual é a dinâmica sistêmica que está por trás, ou melhor dizendo, qual a possível dinâmica sistêmica que está por trás, que ao meu ver surge assim primeiro. Normalmente tem várias coisas misturadas. Basicamente elas ficam incorporadas em 3 raízes: a raiz da falta de lugar, né, da ordem, do pertencimento, inclusão e exclusão, né, e do desequilíbrio de troca. E junto com esse caminho, que sempre é uma raiz das questões, a lembrança que sempre o movimento da pessoa está certo e sempre a sua sensação está certa. Em algum lugar, eu quero dizer, não é uma coisa piegas, não, está todo mundo certinho, não é isso que eu estou falando. Ela tem uma razão sistêmica de ser. E é isto que vai ajudar a gente a se entender melhor. E lembrar que tem algumas dinâmicas mais profundas de abusos, de tal do vítima e perpetrador e algumas outras coisas que quase todo o sistema tem, e que muitas vezes esses convites são forma da pessoa tá resolvendo uma coisa dentro do sistema dela e você acaba se emaranhando com isso. Como é que a gente resolve? Já que falou do problema, a gente tem que dar algum tipo de ideia de solução. A coisa que eu sempre acho que funciona muito legal é a gente ter essa conversa interna. Isso abre ou fecha, sabe? Se fecha, tenta olhar o que você está sentindo, vai dar uma olhadinha nisso e amplie o seu olhar, veja além daquilo que está te parecendo na hora. Mas não fica triste que você ficou bravo com a pessoa, sentiu até coisas ruins, assim. Tudo isso faz parte. Tá? Sentir é melhor do que a gente ficar apático diante de algumas situações, porque às vezes isso é muito chocante e deixa a gente conectado com trauma. Mas isso é um outro capítulo. Chega de falar, Oswaldo. Grande abraço para vocês. Eu vou... Também amei estar com vocês hoje aqui. Adorei esse bate-papo. E acompanhe a gente. Tem muita coisa legal que a gente está planejando de fazer. E, enfim, um grande abraço e até a próxima. Beijão, obrigado. Tchau, tchau. Estou encerrando aqui primeiro do Oswaldo e agora aqui. Um abração.